Ô rapaziada, é absurdo o Manchester United ir atrás de Richard Rios, do Palmeiras? Rapaziada, como que é gostoso falar Richard Rios. Ó galera, vamos trocar uma ideia, tá? Como torcedor do United, que eu sou, também muitos palmeirenses no canal. Então vamos trocar uma ideia a respeito dessa especulação. Até que ponto seria interessante pro United, seria interessante pro Palmeiras, tá rapaziada? Então convido vocês a conhecer o conteúdo. Se curtiu, para deixar o like. Se gostou ainda mais, se inscreva caso você ainda não seja inscrito, que é de graça, rapaziada. É só clicar em inscrever-se aí. Futebol sem clubismo, o foco é o Coringão, que é o meu clube do coração, mas também falo sobre o Palmeiras, sobre o São Paulo, sobre os rivais aí. Claro, também sobre o Manchester United, que eu foquei muito durante um tempo. É uma comunidade muito pequena, mas é muito fiel ao canal também. Então seja muito bem-vindo, rapaziada aí. Depois mais pra frente eu vou fazer só sobre a janela do Manchester, tá? O Zirkzee, o menino Lloro, né? Lloro lá. O rapaz que veio da França lá. Depois eu vou trocar uma ideia a respeito desses reforços, tá? A princípio vamos conversar a respeito do Richard Rios, porque eu vejo que tem um burburinho, uma repercussão muito forte a respeito disso. Muita gente achando que é absurdo o Manchester ir atrás do colombiano do Palmeiras, tá? Galera, rapidinho pra vocês o recado da Mais Ágil, que é a patrocinadora do canal. Você que tá precisando adiantar o seu FGTS e não sabe como, fixado pelo comentário, tá o WhatsApp na sua tela aí também. Da forma que você preferir, entre em contato com os caras. Em até 24 horas eles depositam o FGTS na sua conta. Se tiver dúvida, fazer cotação, babei, você não fazia parte, entre em contato com os caras, tire as dúvidas lá. Os caras são super confiáveis aí, há mais de um ano no canal, a Mais Ágil, rapaziada. Então vamos lá. Eu tava comendo bolo agora, babei tudo no mic aqui. Ó, galera, é o seguinte, vamos lá. Richard Rios, volante do Palmeiras. Eu fiz o que um rival acha do Richard Rios no Palmeiras. Na época, era jogador do Guarani, ele foi formado pelo Flamengo e tal. E eu comentei na época que eu gostava muito do futebol do Richard Rios. Tinha visto algumas partidas dele pelo Guarani. E eu gostei muito do futebol do atleta. Alto, forte, boa saída de jogo, driblador, um drible fácil, até com um jogador que joga muito no futsal, né? Eu gostava muito do futebol do Richard Rios. Ele foi para o Palmeiras, inclusive eu até mencionei no vídeo que na minha visão o Richard Rios deveria ser titular do Palmeiras pelo futebol. Às vezes eu exagerei um pouco porque realmente eu gostava, admirava muito o futebol do atleta pelo que eu tinha visto. Só que assim, conforme foram passando o tempo aí, realmente o Richard Rios assumiu essa titularidade no Palmeiras. E aí ele foi convocado para a seleção colombiana, é titular da seleção colombiana, finalista da vice-campeão, né? Vice-campeã aí da Copa América. E ele desperta interesse de alguns clubes, entre eles o Manchester United. Reza a lenda que o Milan também vai entrar na jogada, né? Para contratar o colombiano do Palmeiras, que hoje, ao meu ver, é titular absoluto do Palmeiras. E dá uma diferença ali. De repente eu repito, às vezes eu exagero a respeito. A galera do Palmeiras, mas o Richard Rios nem é tudo isso. Tem gente que de repente deve achar o Gabriel Menino mais jogador, né? Mas enfim, é questão de gosto, é questão de opinião. O Manchester United está preparando uma oferta de 17 milhões de euros pelo Richard Rios, que é avaliado em 20 milhões de euros, segundo os sites aí, né? Os caras que manjam aí de avaliações, né, rapaziada? Ponto importante, multa rescisória do Richard Rios, 100 milhões de euros. Enfim. O Palmeiras, que se eu não me engano, pagou 6 milhões de reais. Pagou 6 milhões de reais. O United já vai fazer uma oferta, no mínimo, aí, uns 110 milhões de reais. E o Palmeiras deve recusar. Então, assim, é um exagero por parte do United vir atrás do Richard Rios. E se vier mesmo, o Palmeiras deve vendê-lo, minha opinião, tá? Já convido vocês a também comentarem a galera do Manchester e também a galera do Palmeiras. E a galera que também não é nenhum dos dois, mas gosta de comentar, que tem muita gente que adora o canal e também gosta de fortalecer também, tá? Eu não acho absurdo o Manchester United ir atrás do atleta, até pelos valores apresentados. Claro, deve ser recusada a proposta de 17 milhões, mas não vou nem entrar no mérito de valores, tá? Eu vou entrar no mérito de futebol. Eu gosto, mais uma vez, eu gosto do futebol do Richard Rios e acredito que o Richard Rios seria muito interessante na Premier League. Repito, pelo estilo de jogo, é alto, é forte. O Richard Rios
1,85 m, 24 anos. 1,85 m, 24 anos. É um jogador que protege bem a bola e tem bom drible, boa saída de jogo, tá? Eu gostaria muito de ver o Richard Hughes no Manchester United jogando uma Premier League. A gente tem que entender, torcedor Red Devil, que hoje o Manchester United não se dá o luxo de contratar estrela. A gente não vai trazer um Bellingham da vida, tá? Não estamos na Champions League e é um time em reconstrução. Eu sempre falo muito do Manchester United em reconstrução, muito parecido com o Corinthians. É uma reconstrução, claro, uma reconstrução mais fácil, né? Mas o Manchester acaba de passar o comando do futebol dos Glazers para uma outra gestão, o Jim Hackney, vocês entenderam? Então é um cara que entende mais de futebol, trouxe 2 jogadores promissores, que depois eu vou fazer vídeo, que eu falei no começo do vídeo, né? O Zirkzee, que é o atacante, e o Yoro, que é o zagueiro. Eu não sei se é Yoro ou Louro, acho que é Yoro, né? Que é o zagueiro francês, que é considerado o novo Varane, né? 18 anos também, uma grande promessa. Então assim, o Manchester United não vai conseguir trazer jogador medalhão, jogador pronto. E eu acho que dentro da nova proposta do clube, o Richard Hughes é um nome interessante para o projeto. Que é um jovem, é um jogador que tem um estilo que, ao meu ver, encaixaria na Premier League. Não daria pra trazer um jogador, por exemplo, mais franzino, um jogador que não tem muito jogo de corpo. Porque ali a porrada, o pau come, né? E o juiz não fica marcando falta à toa. Acredito que o Richard Hughes seria um nome interessante pelo estilo de jogo. De repente não para ser titular, mas sim para ter opções, para o Ten Hag ter opções. E de repente até conforme a desenvoltura ali, o jeito que ele vá se acostumar à Premier League, vá se adaptar, ele pode sim ser titular. Eu acho o nome muito interessante, falando como um cara que acompanha o Manchester, tem um apreço pelo Manchester United. Eu contrataria o Richard Hughes. Questão de valores, não dá pra gente chegar e depositar 40 milhões de euros. Daí eu acho um exagero, né? Mas 17 eu acho um valor legal, tá? Eu acho 17 até 20 ali, eu acho um valor interessante pro Manchester United pagar no Richard Hughes. Falando como um cara que gosta de futebol, pô, vamos pra rapaziada do Palmeiras aí. Será que compensaria vender o Richard Hughes? A questão não é nem o vender o Richard Hughes, e sim vender por quanto Richard Hughes. Essa é a questão. Multa, novamente, 100 milhões de euros. Então de 17 para 100 é um abismo. Claro, repito, não vai chegar uma proposta pelo Richard Hughes de 40 milhões de euros. Acho muito difícil. Pode ser que amanhã o Milan venha ou o próprio United venha, mas eu acho que o jogador não vale 40 milhões de euros. Então, claro que não vai chegar perto da multa. A multa tá ali realmente para pro clube dono dos direitos chegar e segurar a onda. Falar assim, ó, né? Vocês querem? Então vocês vão pagar o que eu tô pedindo. Palmeiras disse que não vai negociar o Richard Hughes. Não tem preço. Mas todo clube fala isso, né? Joga pra torcida. Se a moeda chegar, a proposta chegar, os caras vão claramente negociar. Até porque o Richard Hughes não é um jogador imprescindível pro Palmeiras, né? Às vezes ele nem é titular, né, galera do Palmeiras? Pode me corrigir, porque tem jogos que ele nem é titular, cara, assim. Então não é um jogador imprescindível. Agora tem o Aníbal Moreno, que tudo bem, é um jogador mais de marcação do que o Richard Hughes, mas, pô, o Palmeiras consegue desenrolar. Tem Richard Hughes e Zé Rafael, Aníbal e Zé Rafael ali, pô, tá tudo bem pros caras. Então, vendo como um cara que acompanha o futebol aí, vendo a análise do Palmeiras, eu não seguraria o Richard Hughes se viesse uma proposta, sei lá, 25 milhões de euros. Aí eu acho que tem que vender. Tá? Falando como um cara que gosta de futebol, rapaziada. Não tô falando como um torcedor do United ou um cara que torce pro Palmeiras. Não, acho que 25 tá muito bem pago pelo Richard Hughes, cara. Porque, repito, não é um jogador imprescindível pro Palmeiras. É um cara que é bom de bola. Às vezes eu, o Thiago Perino, até acredito que ele joga mais do que a maior parte da torcida do Palmeiras acha. Mas, de repente, uns 20 milhões aí é coisa pra sentar na mesa e conversar. Falar, Abel, pô, realmente... Será que com 20 milha aqui, pá, pô, pagamos 6 milhões de reais. Vende por 20, vai dar, sei lá, eu sou ruim de conta, uns 120, 115 milhões de reais. Pô, mais de 100 milhões do que a gente pagou, velho. Será que não compensa a gente vender? Daí a gente vai lá, pega outro sul-americano e assim o bagulho vai... De repente é uma boa, de repente Manchester United pagando 20, que não é muito pro United, que é um clube dos mais ricos do planeta. E pro Palmeiras recebendo mais de 100 milhões, 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais, 110 milhões. De repente, se todo mundo ficar feliz e o Richard Hughes vai jogar numa Premier League. De repente, todo mundo fica feliz aí nessa jogada,
tá? Como torcedor do United, eu gostaria de ver Richard Hughes no Manchester United, tá? E você, torcedor Red Devil, você, palmeirense, o que vocês acham desse boato aí? Viraria pro Palmeiras? Viraria pro United? E aí, o que vocês acham? Galera, comente aí pra dar aquele engajamento, pra gente trocar uma ideia, beleza? Forte abraço, é nóis.